Você já se perguntou o que passa pela mente de um homem quando ele decide te ignorar? Quais mecanismos psicológicos estão operando nesse momento tão desconcertante? A verdade é que por trás desse comportamento se esconde uma fraqueza profunda que poucos se atrevem a reconhecer. Olhe para si mesmo por um momento. Pense nas vezes em que você se sentiu invisível diante de alguém que significava algo para você. Esse sentimento de confusão, de dor até. Mas o que vou revelar hoje, baseando-me nos profundos ensinamentos de Carl Jung, dará a você uma nova perspectiva que mudará para sempre a forma como você vê essas situações. Jung, esse brilhante psiquiatra suíço que revolucionou nossa compreensão do inconsciente humano, nos mostrou que nossas ações mais desconcertantes costumam ser um reflexo de nossos conflitos internos mais profundos. E quando um homem escolhe te ignorar, ele está revelando muito mais sobre suas próprias fraquezas do que jamais admitiria. Você já percebeu que as pessoas que mais nos ferem são aquelas que estão travando suas próprias batalhas internas? Jung entendia isso perfeitamente. Ele dizia que o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. E aqui está a primeira grande revelação. Quando um homem te ignora, ele não está exercendo poder sobre você. Está fugindo de algo que teme enfrentar dentro de si mesmo. O inconsciente, essa vasta região de nossa psique que Jung explorou com tanta dedicação, abriga todos os nossos medos, desejos e conflitos não resolvidos. Quando uma pessoa decide cortar a comunicação, estabelecer essa distância que dói tanto, está cedendo ao controle de seus próprios demônios internos. Não é força o que mostra, mas uma profunda fraqueza diante de seu próprio mundo interior. Jung identificou algo fundamental na psicologia humana: a projeção. É esse mecanismo pelo qual atribuímos aos outros o que não queremos ver em nós mesmos. Quando um homem te ignora, provavelmente está projetando em você aspectos de si mesmo que lhe parecem ameaçadores ou difíceis de aceitar. Talvez sua autenticidade o lembre de sua própria falta de honestidade consigo mesmo. Ou talvez sua força o faça consciente de suas próprias inseguranças. Pense bem. Quantas vezes você notou que precisamente as pessoas mais inseguras são as que precisam manter os outros à distância? Esta não é uma observação casual. É um padrão que Jung estudou profundamente. Ele entendia que nossa relação com os outros é, em grande medida, um reflexo de nossa relação conosco mesmos. A sombra, esse conceito tão poderoso na teoria junguiana, representa tudo aquilo que reprimimos, que ocultamos até mesmo de nossa própria consciência. E quando um homem decide te ignorar, ele está operando a partir de sua sombra. Está permitindo que as partes não integradas de sua personalidade assumam o controle. Não é uma estratégia consciente. É uma reação primitiva diante de algo que ameaça a frágil estrutura de seu ego. E sabe o que é mais revelador? Segundo Jung, as pessoas que mais nos perturbam são precisamente aquelas que ativam conteúdos não resolvidos de nossa própria sombra. Se um homem decide te ignorar, é possível que você tenha tocado algo profundo nele, algo que ele preferiria manter oculto até de si mesmo. Você ativou sem querer um conflito interno que ele não está preparado para enfrentar. Mas aqui está o paradoxo que Jung apontava. Essa fuga, essa distância que o outro impõe, longe de protegê-lo, apenas aprofunda seu conflito, porque o que negamos não desaparece, simplesmente afunda mais profundamente em nosso inconsciente, ganhando força e controle sobre nossas ações. O silêncio, a indiferença, são formas de evitar o crescimento pessoal. Jung dizia que não é a luz que nos assusta, mas nossa própria escuridão. Quando um homem te ignora, está escolhendo permanecer em sua zona de conforto, na escuridão do conhecido, por medo da luz que poderia revelar aspectos de si mesmo que prefere não ver. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem repetir os mesmos padrões, vez após vez, em seus relacionamentos?
Jung explicava isso através do conceito de complexo. Um complexo é um conjunto de ideias e emoções inconscientes que influenciam nosso comportamento. Quando um homem cai no padrão de ignorar aqueles que se aproximam demais, está sob a influência de um complexo que limita sua capacidade de conexão autêntica. A individuação, esse processo em direção à autorrealização, que Jung considerava o objetivo central da vida humana, requer enfrentar nossas sombras, integrar nossos complexos e reconciliar as partes conflitantes de nossa personalidade. A pessoa que escolhe te ignorar interrompeu, pelo menos temporariamente, seu próprio processo de individuação. Escolheu a segurança ilusória da evitação acima do crescimento que poderia vir de enfrentar seus próprios medos. Jung nos ensinou que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em ter a coragem de olhar para nós mesmos com honestidade. E aqui está uma das maiores ironias. Quem te ignora pode acreditar que está exercendo poder sobre você, quando na realidade está demonstrando sua própria incapacidade de enfrentar suas vulnerabilidades. Agora, vamos levar isso a um nível mais profundo. Jung introduziu o conceito de ânima e ânimos, as representações inconscientes do sexo oposto que cada um de nós carrega dentro. Quando um homem não integrou adequadamente sua ânima, seu lado feminino inconsciente, pode se sentir ameaçado por mulheres que representam aspectos dessa ânima não reconhecida. Se ele te ignora, é possível que você esteja ativando aspectos de sua ânima que ele não aprendeu a aceitar e valorizar. E o que dizer dos arquétipos, esses padrões universais que, segundo Jung, habitam nosso inconsciente coletivo? O arquétipo da sombra, do qual já falamos, representa o que reprimimos. Mas também existe o arquétipo da persona, a máscara social que usamos para nos apresentar ao mundo. Quando um homem se esconde atrás do silêncio, está amplificando sua persona às custas de sua autenticidade. Está escolhendo a máscara acima da verdade de seu ser. Lembre-se que Jung nos dizia: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Quando alguém escolhe te ignorar, está esquecendo essa conexão essencial entre almas humanas. Está priorizando a proteção de seu ego acima da possibilidade de um encontro autêntico. O processo de reconhecimento da sombra é doloroso. Requer admitir nossas fraquezas, nossos medos, nossas partes menos aceitáveis. E muitos homens, condicionados por uma sociedade que associa a masculinidade com a força imperturbável, acham especialmente difícil este processo. É mais fácil ignorar, guardar silêncio, estabelecer distância do que admitir. Tenho medo do que sinto. Tenho medo de ser vulnerável. Jung escreveu extensivamente sobre o falso eu, essa personalidade adaptativa que desenvolvemos para satisfazer as expectativas externas. Quando um homem vive predominantemente a partir de seu falso eu, a autenticidade dos outros pode parecer ameaçadora. Sua sinceridade, sua capacidade de ser quem você é sem desculpas, pode fazer com que ele se sinta exposto em sua própria inautenticidade. E em vez de se inspirar para ser mais autêntico, ele escolhe se afastar. Pense nisso. Segundo Jung, os sonhos são a via régia para o inconsciente. São a linguagem através da qual nossa psique profunda tenta se comunicar com nossa consciência. Se você pudesse acessar os sonhos de alguém que escolheu te ignorar, provavelmente encontraria símbolos de perseguição, de exposição, de vulnerabilidade. Porque o que evitamos conscientemente costuma se manifestar em nossos sonhos, pedindo atenção e integração. E o que Jung nos diz sobre como responder a alguém que nos ignora? Sua resposta poderia surpreendê-lo. Não se trata de perseguir, de insistir, de tentar forçar a conexão. Tampouco se trata de responder com o mesmo silêncio, perpetuando o ciclo de desconexão. Trata-se de reconhecer que o comportamento do outro fala mais de suas próprias lutas internas do que de seu valor como pessoa. Jung
nos ensinou que o caminho para a plenitude psicológica implica reconhecer e honrar nossas próprias necessidades, estabelecer limites saudáveis e cultivar relacionamentos que nutram nosso crescimento. Se alguém não pode oferecer a você uma comunicação aberta e respeitosa, é um sinal de que não está em condições de contribuir positivamente para seu processo de individuação. Lembre-se que, segundo Jung, todos estamos interconectados através do inconsciente coletivo. Essa rede de símbolos e arquétipos compartilhados que transcende nossas experiências individuais. Quando alguém escolhe romper a comunicação com você, está tentando negar essa interconexão essencial. Mas o que Jung nos mostrou é que essa conexão profunda permanece, independentemente de nossas tentativas conscientes de negá-la. A sincronicidade, esse conceito fascinante que Jung desenvolveu para descrever as coincidências significativas que não podem ser explicadas pela causalidade convencional, também tem algo a nos ensinar aqui. Às vezes, as pessoas que nos ignoram voltam a aparecer em nossas vidas em momentos significativos. Não é coincidência, é uma manifestação desses vínculos profundos que operam além de nossa consciência ordinária. Mas enquanto isso, o que você pode fazer quando alguém escolhe te ignorar? Jung diria: volte-se para si mesmo. Use essa experiência como uma oportunidade para aprofundar em seu próprio processo de individuação. Pergunte-se: que parte de mim está sendo ativada por essa rejeição? O que posso aprender sobre mim mesmo através dessa experiência dolorosa? A autocompaixão, um conceito que ressoa com os ensinamentos de Jung, é crucial nesses momentos. Não se castigue pensando que há algo errado com você. Lembre-se que o comportamento do outro é um reflexo de seu próprio estado interior, não uma medida de seu valor. Trate-se com a mesma gentileza e compreensão que ofereceria a um amigo querido em uma situação similar. Jung acreditava firmemente na capacidade humana para a transformação. Mesmo as partes mais sombrias de nossa psique podem ser integradas e se tornar fontes de sabedoria e criatividade. O mesmo se aplica às nossas experiências dolorosas. Ser ignorado por alguém importante pode ser o catalisador para um profundo processo de autodescobrimento e crescimento. Pense em quantas vezes uma porta fechada levou à abertura de outra muito mais adequada para você. Jung não acreditava em coincidências. Acreditava em um universo no qual até nossas experiências mais dolorosas têm um propósito em nosso desenvolvimento psicológico e espiritual. Da próxima vez que você se encontrar diante desse silêncio desconcertante, lembre-se das palavras de Jung. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. A pessoa que te ignora está oferecendo, sem saber, uma oportunidade para aprofundar seu próprio autoconhecimento. E aqui está outra perspectiva poderosa que Jung nos oferece. Cada pessoa que entra em nossa vida é um espelho. Nos mostra aspectos de nós mesmos que podemos reconhecer ou negar. Quando alguém escolhe te ignorar, pergunte-se: que aspectos de mim mesmo estou ignorando? Em quais áreas da minha vida estou evitando enfrentar verdades incômodas? Jung nunca viu os relacionamentos como eventos casuais. Para ele, cada encontro significativo tem o potencial de contribuir para nosso crescimento psicológico. Mesmo aqueles que nos causam dor podem ser nossos maiores mestres, se estivermos dispostos a aprender as lições que oferecem. A tendência a ignorar outro ser humano revela muito sobre o medo do compromisso emocional. Jung estudou profundamente como nossas primeiras experiências de apego influenciam nossos relacionamentos adultos. Quando um homem escolhe a distância, pode estar reproduzindo padrões aprendidos na infância, quando talvez tenha aprendido que a vulnerabilidade emocional era perigosa ou inaceitável. Este é um ponto crucial. Segundo Jung, não podemos mudar os outros, mas podemos mudar nossa relação com nosso próprio mundo interior. Você não pode forçar alguém a se comunicar com você se ele escolheu o silêncio.
mas pode usar essa experiência como uma oportunidade para fortalecer sua própria conexão consigo mesmo. Jung falou extensivamente sobre a importância da introspecção e da contemplação. Em um mundo que valoriza a ação constante, esquecemos o poder transformador do silêncio voluntário, do tempo dedicado a ouvir nossa voz interior. Se alguém está te ignorando, talvez seja o momento de voltar-se para seu próprio interior, de ouvir o que sua sabedoria inata tem a dizer. A solidão que pode acompanhar o ser ignorado por alguém importante não é sua inimiga. Jung a via como uma condição necessária para o autoconhecimento profundo. É nesses momentos de aparente desconexão que podemos estabelecer uma conexão mais autêntica com nós mesmos. Lembre-se que Jung dizia: sua visão só se tornará clara quando você puder olhar para dentro de seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Quando alguém te ignora, está te convidando, sem saber, a despertar para uma compreensão mais profunda de si mesmo. Essa pessoa que escolhe te ignorar está agindo a partir de sua própria ferida, a partir de seu próprio medo. Jung nos ensinou a ver o comportamento humano não a partir do julgamento, mas a partir da compreensão de que todos estamos fazendo o melhor que podemos com as ferramentas psicológicas que temos disponíveis. Isso não justifica o comportamento que fere, mas pode ajudá-lo a não levá-lo tão pessoalmente. A capacidade de manter seu centro mesmo quando outros escolhem a distância é uma manifestação do que Jung chamaria de um ego forte e saudável. Não um ego inflado pelo orgulho, mas um capaz de se manter estável diante das projeções e reações dos outros. Jung acreditava na importância da comunidade, dos vínculos autênticos. Se há pessoas em sua vida que escolhem te ignorar, lembre-se que há outras dispostas a estabelecer conexões baseadas no respeito mútuo e na comunicação aberta. Cerque-se daqueles que valorizam a autenticidade tanto quanto você. O processo de individuação, esse caminho para a totalidade psicológica que Jung considerava o propósito central da vida humana, não depende da aprovação ou da atenção dos outros. É uma jornada interior, uma dança entre a consciência e o inconsciente, um diálogo contínuo com as diferentes partes de nosso ser. A pessoa que te ignora está inconscientemente revelando sua própria incapacidade de manter esse diálogo interno. Está projetando em você sua própria dificuldade para se relacionar com aspectos de si mesmo que considera ameaçadores ou inaceitáveis. Jung nos mostrou que a integração de nossa sombra, dessas partes reprimidas de nossa personalidade, é essencial para nossa saúde psicológica. Quando um homem escolhe te ignorar, está demonstrando sua resistência a esse processo de integração. Está escolhendo a fragmentação interna acima da totalidade. E o que dizer do arquétipo do herói, tão central no pensamento junguiano? A jornada do herói implica enfrentar desafios, superar obstáculos, descer ao submundo de nossas próprias sombras e emergir transformado. Ser ignorado por alguém pode ser parte de sua própria jornada heróica, um teste que o fortalecerá e o levará a uma compreensão mais profunda de si mesmo. Jung falou do chamado, esse convite interno para embarcarmos em nosso próprio processo de individuação. Às vezes, as experiências dolorosas, como ser ignorado por alguém importante, são formas em que esse chamado se manifesta em nossa vida. Não é a rejeição em si que importa, mas como escolhemos responder a ela. A capacidade de se manter fiel a si mesmo, mesmo quando outros escolhem a distância, é uma manifestação de integridade psicológica. Jung valorizava enormemente a integridade, esse estado em que nossas ações externas estão alinhadas com nossas verdades internas. Quando alguém escolhe te ignorar, você tem uma oportunidade para reafirmar seu próprio compromisso com a autenticidade. Pode escolher não responder com o mesmo comportamento, mas manter sua integridade mesmo diante da dor da rejeição. Jung nunca viu o sofrimento como algo sem sentido. Para ele, até nossas experiências mais dolorosas
tem o potencial de contribuir para nosso crescimento psicológico e espiritual. Se você está sofrendo pelo silêncio de alguém, pergunte-se: que lição esta experiência está tentando me ensinar? Como pode contribuir para meu próprio processo de individuação? A capacidade de encontrar significado no sofrimento é um dos aspectos mais transformadores da psicologia junguiana. Não se trata de negar a dor ou de fingir que não nos afeta, mas de reconhecer que mesmo em nossas experiências mais sombrias, há sementes de crescimento e transformação. Ser ignorado por alguém pode ativar feridas profundas de abandono ou rejeição. Jung nos ensinou a importância de reconhecer e trabalhar com essas feridas, não a partir da identificação, mas a partir da consciência de que são partes de nossa experiência, mas não definem quem somos em essência. O arquétipo do curador ferido, tão central no pensamento junguiano, nos lembra que nossas próprias feridas podem se tornar fontes de sabedoria e compaixão. A dor de ser ignorado pode se transformar em uma maior capacidade de estar presente para outros que estão experimentando sofrimentos similares. Jung acreditava na importância do ritual para a saúde psicológica. Se você está lidando com a dor de ser ignorado, considere criar seu próprio ritual de liberação. Poderia ser escrever uma carta que nunca enviará, realizar algum ato simbólico de desprendimento, ou qualquer prática que o ajude a processar emocionalmente a experiência. A sinceridade consigo mesmo é um valor fundamental na psicologia junguiana. Ser honesto sobre como te afeta ser ignorado, sem exagerar nem minimizar sua experiência, é um ato de respeito pelo seu próprio processo emocional. Jung nos ensinou a ver nossas reações emocionais não como fraquezas a superar, mas como informação valiosa sobre nosso mundo interior. Se você sente dor quando alguém te ignora, isso não te faz fraco, te faz humano. E essa humanidade compartilhada é precisamente o que nos conecta a um nível mais profundo. A capacidade de permanecer aberto, mesmo depois de experiências de rejeição, é uma manifestação do que Jung chamaria de um coração sábio. Não um coração ingênuo que ignora as lições do passado, mas um que integrou essas experiências sem permitir que o endureçam ou o fechem. Lembre-se que, segundo Jung, a vida em si é um processo constante de morte e renascimento psicológico. Cada vez que uma porta se fecha, cada vez que uma conexão se rompe, há uma oportunidade para um novo começo, para uma compreensão mais profunda, para um nível mais elevado de consciência. A pessoa que te ignora está perdendo a oportunidade de conhecer sua autenticidade, sua verdade, sua essência única. Está escolhendo permanecer na superfície, na segurança ilusória da desconexão, enquanto você tem a oportunidade de mergulhar mais profundamente em seu próprio processo de autodescoberta. Jung acreditava no poder transformador do amor consciente, não como dependência ou possessão, mas como um reconhecimento profundo da humanidade compartilhada. Quando alguém escolhe te ignorar, você pode responder não a partir da reatividade, mas a partir desse lugar de amor consciente. Não porque essa pessoa merece, mas porque você merece viver a partir de sua verdade mais elevada. E finalmente, lembre-se destas palavras de Jung: não sou o que me aconteceu, sou o que escolho me tornar. Ser ignorado por alguém é algo que aconteceu com você, mas não define quem você é, nem quem pode se tornar. Essa escolha sempre pertence a você, independentemente de como os outros decidam se relacionar com você. Então, da próxima vez que você se encontrar diante desse silêncio doloroso, lembre-se: a fraqueza não está em você por sentir o impacto dessa rejeição. A verdadeira fraqueza está em quem escolhe escapar, em quem não tem a coragem de enfrentar seus próprios demônios, em quem prefere a ilusão de controle que oferece a distância acima da vulnerabilidade transformadora da conexão autêntica. E você, o que escolhe? Permitirá que o comportamento de outro determine seu valor? Ou decidirá, como Jung nos convidaria a fazer,
usar esta experiência como uma oportunidade para um conhecimento mais profundo, para uma conexão mais autêntica consigo mesmo e, eventualmente, com aqueles que têm a coragem de encontrá-lo nesse espaço de vulnerabilidade compartilhada? A decisão é sua. E nessa liberdade de escolha reside seu verdadeiro poder. Um poder que ninguém, nem mesmo aqueles que escolhem ignorá-lo, pode jamais tirar de você. Se esta mensagem ressoou com você, se tocou algo profundo em seu interior, convido-o a compartilhá-la. Há tantas pessoas por aí lidando com a dor de se sentirem invisíveis, de não serem reconhecidas em sua humanidade. Seu gesto poderia ser exatamente o que alguém precisa neste momento. Deixe seu comentário compartilhando como esta mensagem fez você se sentir, ou talvez alguma experiência pessoal relacionada ao que exploramos hoje. Cada palavra que você compartilha não apenas me ajuda a criar conteúdo que realmente ressoe com você, mas também pode ser uma luz para outros que estão percorrendo caminhos semelhantes. E se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento perfeito para fazê-lo. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e junte-se a esta comunidade onde exploramos juntos as profundezas da alma humana, guiados pelos insights de grandes pensadores como Carl Jung. Lembre-se, seu valor não depende da atenção ou do reconhecimento dos outros. Reside em seu interior, nessa centelha única que só você pode trazer ao mundo. Obrigado por estar aqui, por dedicar este tempo para crescer e expandir sua consciência. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar juntos os mistérios de nossa psique e descobrindo o poder transformador de viver a partir de nossa verdade mais autêntica.